Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, já começa com uma ideia bem radical. Bem radical mesmo. A fonte é uma palestra com base em ensinamentos gnósticos. E a premissa é basicamente a seguinte: a humanidade inteira vive dormindo, mesmo de olhos abertos no nosso dia a dia. É o tipo de coisa que te para pensar na hora. Com certeza. A base para essa nossa conversa é um capítulo de um livro chamado Matrimônio Perfeito. E a ideia é muito direta. A gente vive e morre sonhando, sabe? Presos na nossa rotina, sem nunca despertar de verdade a consciência. Exato. E é justamente essa nossa missão aqui, né? Tentar desvendar o que essa visão de mundo quer dizer com estar adormecido. O material que a gente tem não só aponta a causa, que eles chamam de fascinação, mas também propõe um método bem específico para esse despertar. Ah, então tem uma parte prática. Tem. Então, a ideia é a gente explorar a causa desse sono, as práticas para sair dele e também os diferentes níveis de consciência que, segundo a fonte, a gente pode atingir. Perfeito. Então vamos começar por aí, por essa ideia do sono da consciência. É uma metáfora muito forte, mas o que a fonte diz que é a causa real disso? É, sei lá, ignorância, distração com o mundo moderno? Então, o interessante é que a causa apontada é uma coisa muito mais sutil e universal. Não é sobre o barulho do mundo de hoje, mas um mecanismo interno nosso. E qual seria? A fonte chama de fascinação. A ideia é que a gente se esquece de si mesmo porque estamos o tempo todo assim completamente absorvidos, fascinados por tudo que está à nossa volta. Por todo. Tudo. Objetos, pessoas, ideias, preocupações. É um estado de imersão tão total que a consciência de eu estou aqui, agora, observando isso, ela simplesmente desaparece. E os exemplos que o texto dá são muito bons porque eles pegam, tipo, todo o espectro da vida humana, né? Sim, Fala do bêbado no bar, fascinado pelo álcool, pela conversa, da mulher vaidosa, fascinada na frente do espelho, do empresário, fascinado com os negócios. Mas o que me pegou mesmo foi quando ele mencionou o pai de família, fascinado pelos filhos. pois é. Isso só um pouco radical? A fonte distingue a qualidade dessas fascinações ou o problema é o ato de se perder, não importa no quê? É exatamente essa chave. Dentro dessa lógica, não existe um julgamento moral do objeto. O problema não é o que te fascina, mas o mecanismo de se perder, de se esquecer de si. Entendi. O estado de consciência de um cientista genial, super focado numa equação, e o de alguém fascinado por uma briga na rua é mecanicamente o mesmo. Os dois se esqueceram de si mesmos. Nossa. A fonte até usa uma imagem bem chocante para ilustrar o perigo disso. Fala de pessoas que se jogam na frente de carros, totalmente alheias. Um clarividente, segundo o texto, veria que a consciência delas não está ali. Está imersa em algum sono interno. Uma preocupação, uma memória. E aí que a coisa fica ainda mais estranha, porque esse estado de fascinação não acaba quando a gente vai dormir. Pelo contrário, ele continua. A fonte diz que durante o sono, o nosso ego sai do corpo físico. Exato. A explicação é que essa saída é um processo biológico, necessário para que o corpo vital possa, digamos, reparar o corpo físico. Mas o ponto central é que o ego, quando sai, ele leva tudo junto. Leva a bagagem toda. A bagagem toda, as preocupações, os desejos, as rotinas, as fascinações. Ele vai para o que a fonte chama de mundos internos ou, mais comumente, mundo astral. E quando a fonte fala ego aqui, a gente deve pensar nisso como a nossa personalidade, nossas memórias, desejos. Perfeita colocação. É o eu psicológico, o conjunto de tudo que nos define no dia a dia. E esse eu continua a vida dele como se nada tivesse acontecido. Como assim? O texto descreve cenas quase de filme, sabe? O carpinteiro continua lá na sua oficina astral martelando. O policial patrulha as ruas astrais. O comerciante está na sua loja fazendo negócios. Eles vivem uma repetição exata da vida diária? Exata, sem a menor suspeita de que estão fora do corpo físico. Sabe que essa descrição do mundo astral como uma cópia da nossa rotina, a sugestão de que nem a morte ou o sono nos livram da nossa própria rotina,
É um pensamento e tanto. E é esse o ponto que a fonte quer ressaltar. Ela faz uma pergunta retórica que é o centro de tudo. A quem, durante um sonho, ocorre parar e pensar: espera um pouco, onde eu estou? Isso é o mundo físico ou é o astral? A ninguém. A ninguém. Essa ausência total de questionamento sobre a própria realidade é a marca do sono da consciência. A pessoa está tão imersa no roteiro, tão fascinada pelo sonho, que a possibilidade de não ser real nem passa pela cabeça. Entendi. Então, se o diagnóstico é essa fascinação que nos prende nesse ciclo de sonhos, qual é o antídoto que eles propõem? Como se quebra um ciclo que parece ser a nossa condição padrão? A solução é uma prática que parece simples, mas exige uma disciplina mental enorme. A recomendação central é se fazer, de instante em instante e durante o dia, 2 perguntas. Que seriam? Onde estou? Estarei no mundo físico ou no mundo astral? E a lógica por trás disso é criar um hábito, imagino. Exatamente. A ideia é que, pela repetição incansável durante o dia, essa pergunta se grave no subconsciente. E como o nosso subconsciente se manifesta livremente no sono, a expectativa é que em algum momento, no meio de um sonho, a pessoa faça a mesma pergunta a si mesma. E esse ato de questionar seria o gatilho. O gatilho para o despertar da consciência lá dentro do sono. Mas tem um componente físico também, né? A fonte menciona um pequeno salto. Eu confesso que essa parte me pareceu meio quase uma superstição. Qual é a lógica que eles apresentam para isso? É uma ótima pergunta porque sou estranho mesmo. A lógica é a de instalar um verificador de realidade no nosso sistema. Um verificador. Isso. Depois de fazer as perguntas, a pessoa deve dar um pequeno salto, mas com a intenção real de flutuar. A justificativa é bem direta. No mundo físico, por causa da gravidade, você sempre cai. Mas no mundo astral, segundo a fonte, as leis são outras. Ah, Lá, a intenção de flutuar resultaria em flutuação de verdade. Então o salto funciona como um teste. Se você pular e flutuar, é a prova irrefutável de que não está no corpo físico. E essa constatação chocante quebraria o sonho. entendi. É como criar um bug na Matrix do sonho, usando uma lei física como teste. E essa mesma lógica se aplicaria à experiência após a morte, então? Precisamente. O texto diz que os mortos não percebem que morreram porque continuam sonhando fascinados. Certo. Se a pessoa praticou essa autoobservação em vida, ela criou o hábito de questionar a realidade. Depois da morte do corpo, ao se ver nesse sonho contínuo, o hábito entraria em ação e despertaria para sua nova condição, em vez de continuar vivendo uma repetição fantasma e inconsciente da vida que acabou. Tá, então digamos que alguém consiga. A pessoa pratica, faz as perguntas, dá o pulo no meio de um sonho e acorda lá. O que muda? Quais os benefícios de se tornar um desperto nesse sistema? A descrição na fonte é bem grandiosa. É uma transformação radical. As consequências descritas são extraordinárias. A pessoa que desperta a consciência, segundo a fonte, se torna clarividente, naturalmente. Clarividente. Sim, ela passa a poder investigar os mundos superiores de forma consciente. Consegue lembrar de suas vidas passadas e, um ponto bem específico, ela assiste conscientemente às suas próprias iniciações cósmicas. Em resumo, deixa de ser um passageiro sonâmbulo e vira um explorador. Exatamente. Um explorador ativo dessas outras realidades. A fonte também fala que a pessoa passa a conviver com os grandes hierofantes da Loja Branca. O que seria isso? É uma metáfora para um estado de consciência ou é tipo uma organização espiritual mesmo? No contexto gnóstico, Loja Branca é uma expressão simbólica. Representa uma fraternidade de seres que alcançaram a iluminação, a maestria espiritual. Então, conviver com eles significaria ter acesso a esses níveis de consciência e conhecimento. Uma interação direta com esses mestres? Isso, não mais através de livros ou crenças. Parece uma transformação de 0 a 100. A fonte descreve isso como um caminho com etapas, tipo um mapa para essa evolução da consciência. Sim, e essa é uma das partes mais estruturadas do material. A fonte apresenta uma escada de 4 estados de consciência. Ok. No degrau mais baixo está a eicásia. É o estado de ignorância total, crueldade, barbárie, descrito como sono profundo, um estado infra-humano. Acima disso, vem
Pistes. E este é descrito como o nível em que a esmagadora maioria da humanidade está. É o mundo das crenças, das opiniões, dos preconceitos, do fanatismo. É o estado de acreditar sem ter verificado, sabe? Sem ter uma percepção direta. Entendi. E o terceiro? O terceiro nível é a dianoia. Aqui a consciência começa a se refinar. É o domínio da revisão intelectual, da análise, do pensamento científico. A dianoia questiona as crenças de Pistes, busca evidências, formula teorias. É a consciência do cientista, do filósofo. E no topo da escada? No topo está Nous, este é descrito como a perfeita consciência desperta, a iluminação, a intuição objetiva. É um estado de percepção direta da realidade, sem o filtro das crenças de Pistes ou da análise de dianoia. É a verdadeira vigília. Então, o que a fonte diz é que a maioria de nós vive em pistes, no piloto automático das crenças que a gente absorve, né? Basicamente. E que a ciência, a dianoia, é uma ponte importante para sair do dogmatismo, mas não é o destino final. O verdadeiro prêmio é Nous, que é ver a realidade sem filtro nenhum. É uma escada bem provocadora para nossa autoavaliação. É uma ótima forma de resumir. Se Pistes é ver o mundo por um vidro embaçado de crenças, e dianoia é limpar esse vidro para analisar o que tem do outro lado, Nous seria quebrar o vidro de vez e experimentar a realidade direto. Percepção pura. Tudo isso soa como uma jornada épica, mas imagino que não seja um passeio no parque. A fonte dá algum alerta para quem decide tentar esse caminho? Vários. E são bem enfáticos. O principal alerta é contra a impaciência. A fonte observa que muitos estudantes chegam querendo resultados imediatos. Projeções astrais na primeira semana, iluminação em um mês. A nossa cultura do imediatismo, né? Totalmente. Mas a realidade descrita é outra. A frase usada é direta. Nada nos é dado de graça. Tudo custa. E tem também uma crítica a quem se ilude no caminho, né? O texto fala de alucinados, médiums e sonhadores que se declaram mestres sem terem feito o trabalho de base. Sim. E menciona que o caminho autêntico para o estado de Nous envolve algo chamado trabalhar na frágua acesa de Vulcano. Isso é bem simbólico. O que significa na prática? Esse é um ponto central mais esotérico do ensinamento. A fragacesa de Vulcano é uma metáfora para a alquimia sexual, uma prática de transmutação da energia criadora. Ah, entendi. Segundo a fonte, é esse trabalho profundo que desperta uma energia latente chamada Kundalini. E é o despertar gradual dessa energia que, de fato, produz o despertar permanente da consciência. Ou seja, a prática de perguntar onde estou é a chave que a gente põe na ignição, mas o motor do carro é esse trabalho muito mais profundo e exigente. Exatamente. A prática das perguntas é a porta de entrada, mas esse trabalho alquímico seria o motor da transformação real. E essa ideia do despertar ser lento e gradual, como o crescimento de uma árvore, contrasta muito com a nossa cultura de resultados instantâneos. Muito. O processo é descrito como natural, orgânico, sem eventos espetaculares. Por isso, as qualidades exigidas são paciência, persistência e o que a fonte chama de fé infinita no processo. Não é um caminho para céticos, então. A fonte é clara ao dizer que não, nem para pessoas inconstantes, que desistem se os resultados não aparecem rápido. A recomendação final para evitar a autoilusão é uma tríade. Primeiro, a prática constante da autoobservação, para combater a fascinação. Certo. Segundo, a meditação, para acalmar a mente. E terceiro, um ponto que eles enfatizam como crucial, uma conduta reta. A ética no dia a dia. Ou seja, não adianta fazer os exercícios esotéricos se a vida cotidiana não for correta. A ética parece ser o alicerce de tudo isso. Exato. Sem ela, o prédio desmorona. A mensagem é essa. O trabalho é integral. A mensagem final é de uma perseverança quase sobre-humana. É um trabalho para a vida toda, a ser feito dia e noite, instante a instante, sem falhar. É bem intenso. Não existem atalhos, pílulas mágicas ou workshops de fim de semana que possam substituir o trabalho contínuo sobre si mesmo. Analisando tudo isso, fica a imagem de uma visão de mundo que redefine a própria realidade, né?
A vida cotidiana como um sonho, a fascinação como a força que nos mantém adormecidos. E a consciência de si mesmo como a única chave para o despertar. E o método para isso não é um truque, mas uma disciplina interna rigorosa e contínua. É isso, um caminho descrito como lento, que exige dedicação total e a aceitação de que cada passo precisa ser conquistado, sem espaço para ilusões de resultados fáceis. Para a gente encerrar, essa discussão toda me deixou com uma questão. A fonte afirma que uma pessoa desperta pode recordar suas inúmeras vidas passadas. Uhum. Se a vida que a gente está vivendo agora é, nesta visão, um tipo de sonho do qual precisamos acordar, qual seria, então, a natureza dessas vidas passadas que seriam recordadas? Seriam elas também outros sonhos, talvez aninhados uns dentro dos outros, como camadas de uma realidade muito mais complexa e onírica do que a nossa percepção comum nos permite imaginar? Fica aí a reflexão.